Eu estou ao lado da jornalista Adriana Brandão, autora deste livro Les Brésiliens à Paris, Os Brasileiros em Paris. Este é o resultado de 5 anos de pesquisa. Adriana, primeiramente eu gostaria de saber o que você revela nessas 350 páginas do livro. Eu revelo 5 séculos da presença brasileira em Paris. Agora, Adriana, como o intertítulo do livro diz, revela os brasileiros em Paris ao longo dos séculos e dos arrondissements, ou seja, dos bairros de Paris. Como é que foi essa relação que você estabeleceu entre a história e a presença dos brasileiros e a geografia da capital francesa? A ideia era fazer um guia, propondo às pessoas, aos leitores, um passeio por Paris, um passeio no tempo, que começa então em 1500 e vem até hoje. O nosso último registro é o Jardim em homenagem a Marielle Franco, inaugurado em 2019, mas um passeio também no espaço, um passeio por todos os bairros, os arrondissements de Paris, mas também por algumas cidades da periferia de Paris, onde brasileiros também passaram, brasileiros famosos, mas também brasileiros anônimos e que deixaram aqui vestígios. Existem placas, existem praças e monumentos em homenagem a esses brasileiros. Agora você poderia então mostrar para a gente alguns desses locais que marcaram a presença brasileira aqui? Claro, vamos lá. Trocadero. Agora, Adriana, claro que a gente tem que começar esse passeio com o monumento mais famoso de Paris, que é a Torre Eiffel. E você conta no livro a façanha de um brasileiro que diz respeito a esse monumento. Quem é? Esse brasileiro é o Alberto Santos Dumont, pai da aviação para nós brasileiros. E em 1901, Santos Dumont contornou a Torre Eiffel com o seu balão dirigível número 6 e com essa façanha ele ganhou um prêmio muito importante da época. E essa conquista do Santos Dumont, ela foi acompanhada por milhares de parisienses e ela foi fundamental para o desenvolvimento do avião e da história da aviação. E por isso o Santos Dumont é o brasileiro que mais deixou vestígios aqui em Paris. E vamos conhecer alguns outros vestígios do Santos Dumont aqui na capital francesa. Então a gente chega aqui na Avenida Champs-Élysées, que é considerada a avenida mais famosa de Paris, e aqui também há um vestígio da presença e da história de Santos Dumont com a cidade. O que diz essa placa aqui, Adriana? Essa placa, ela está no imóvel onde o Santos Dumont morou aqui em Paris e em 1903, como diz essa placa, ele chegou aqui com o seu balão dirigível número 9 e ele estacionou aqui na porta, desceu do balão, subiu em casa, tomou um cafezinho e depois foi embora com o balão. Um balão que foi muito importante para a invenção do avião 14 bis, um voo que aconteceu aqui também em Paris em 1906, no Jardin de Bagatelle, que fica no Bois de Boulogne, onde tem um monumento que lembra então do Santos Dumont e desse primeiro voo. Vamos conhecer outros lugares em que os brasileiros fizeram história aqui. Adriana, aqui nós estamos na frente do número 90, também da Champs-Élysées, e é um endereço também que você comenta no seu livro. Qual que é a relação desse endereço com um personagem brasileiro importante? Foi aqui nesse endereço que funcionava o escritório do Oscar Niemeyer em Paris. Oscar Niemeyer foi um dos exilados famosos brasileiros da época do exílio político durante a ditadura militar, e foi durante esse exílio que o Niemeyer desenhou e construiu a sede do Partido Comunista Francês, que fica aqui em Paris e que é um dos monumentos de arquitetura moderna importante da capital francesa. Vamos conhecer outros lugares em que os brasileiros fizeram história aqui, Adriana? Adriana, você nos trouxe então
num endereço super importante aqui em Paris, que é o Hotel Bedford, que faz referência, inclusive aqui na fachada do prédio, a 2 brasileiros ilustres. Quem são eles, Adriana? O primeiro deles é o Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II, que viveu os 2 últimos anos de sua vida no exílio, depois que ele foi destituído pela proclamação da República, né? Então ele viveu na França de 1889 a 1891, quando ele morreu aqui nesse hotel, o Hotel Bedford. E a outra placa diz respeito ao grande compositor Heitor Villa-Lobos. Isso, Villa-Lobos, cada vez que ele vinha a Paris, né, dos anos 40 aos anos 50, ele ficava aqui nesse hotel. Nessa época ele já era famoso, mas não foi aqui o primeiro endereço do Villa-Lobos em Paris, porque o Villa-Lobos, a primeira vez que ele veio em Paris foi em 1923, e ele ficou hospedado num apartamento perto da Praça Saint-Michel, e um apartamento que era dos Guinles, que foram mecenas do Villa-Lobos e que ajudaram então a Villa-Lobos a vir a Paris, e foi de Paris que Villa-Lobos conseguiu prestígio e conquistou o Brasil e o mundo. Ah, bacana, legal. Vamos continuar então o nosso passeio, tem outros lugares para a gente visitar, né? Adriana, um outro local que você faz referência aqui no livro é esse prédio aqui, que fica num lugar de muito prestígio, na Rue de Bassano, e nós estamos aqui diante dele, né? Ele tem uma história relacionada a uma mulher, talvez pouco conhecida dos brasileiros, mas que fez muita história aqui em Paris. Quem que é essa personagem, Adriana? Essa era a casa da Eufrásia Teixeira Leite, a namorada do Joaquim Nabuco, que veio para Paris, como outras mulheres brasileiras, para escapar da sociedade machista e patriarcal brasileira. E a Eufrásia foi a primeira mulher a investir na Bolsa de Paris, e ela multiplicou a fortuna que ela herdou do pai, a ponto da certidão de óbito dela citar como profissão milionária. Adriana, legal. Vamos continuar então o nosso passeio, tem outros lugares para visitar, né? Adriana, nós estamos agora na frente de um prédio onde uma placa indica que viveu aqui durante 22 anos um grande amigo da França, Luiz de Souza Dantas, um dos personagens mais importantes do seu livro. Qual a importância do Souza Dantas para a relação entre o Brasil e a França, Adriana? Elcio Souza Dantas, ele foi embaixador do Brasil na França durante 22 anos, e aqui em Paris ele continuou vivendo até sua morte em 1954, e foi aqui nesse prédio que funcionava a Embaixada do Brasil, então onde ele viveu e trabalhava. E a embaixada funcionou aqui até a transferência da representação diplomática do Brasil aqui em Paris para um prédio que fica a poucos metros daqui, na Cour Albert I. E o Souza Dantas, durante o período que ele foi embaixador, ele foi muito importante na época onde a gente dizia que ele era o brasileiro mais famoso de Paris. Durante a ocupação nazista aqui na França, o Souza Dantas, contrariando as normas do governo brasileiro na época, o governo Vargas, ele concedeu vistos a centenas de refugiados, e assim ele salvou muitas pessoas do regime nazista, principalmente judeus, e por isso ele é reconhecido justo entre as nações. Adriana, então estamos aqui, né, diante do Parque dos Príncipes, o famoso estádio do Paris Saint-Germain. E brasileiros fizeram história aqui, nesse lugar? Sim, o PSG é conhecido como o clube francês mais brasileiro. Desde a fundação do PSG nos anos 70, mais de 30 jogadores brasileiros passaram pelo PSG. O primeiro deles foi o Joel Camargo e o último, o Neymar. Mas o brasileiro que mais marcou a história do PSG, mais celebrado pela torcida, é o Raí. A despedida do Raí aqui no Parque des Princes fez história, com a torcida toda cantando e aplaudindo o Raí. Então, Adriana, a gente percebe a riqueza, né, de situações, de personagens. Você, de uma certa forma, conseguiria definir como é que foi, ao longo de tanto tempo, essa relação dos brasileiros com Paris?
Olha, Elcio, no livro a gente aborda mais de 300 personagens brasileiros que passaram aqui por Paris. Essa presença revela uma admiração grande do Brasil pela França, pela cultura francesa, mas ela revela também essa presença constante e histórica de laços de amizade e de uma amizade recíproca entre a França e o Brasil. Ok, muito obrigado, Adriana. Parabéns pelo seu livro, sucesso e muito obrigado por esse passeio.